Bem-vindos ao Vulcões Info. Hoje vamos mergulhar em uma situação que está se tornando cada vez mais urgente na Itália, especificamente nos Campos Flegrios, uma das áreas vulcânicas mais perigosas do mundo. A atividade sísmica e vulcânica na região está aumentando de forma alarmante e cientistas renomados estão emitindo alertas urgentes. Mas o que exatamente está acontecendo e por que isso é tão preocupante? Antes de continuarmos, é importante destacar que o conteúdo deste vídeo reflete as opiniões de vários cientistas renomados da Itália. As informações e opiniões apresentadas são de responsabilidade exclusiva deles. Nosso canal apenas demonstra suas perspectivas e reportagens. Cabe a cada espectador interpretar e concordar com o conteúdo da forma que achar mais adequada. Os Campos Flegrios, também conhecidos como Campi Flegrei, são uma vasta caldeira vulcânica localizada a oeste de Nápoles. Esta região é famosa por sua atividade vulcânica histórica e pela beleza natural que atrai milhões de turistas todos os anos. No entanto, por trás dessa beleza, há um risco significativo que está se tornando cada vez mais evidente. Nos últimos anos, a atividade sísmica na região tem aumentado de forma significativa. Terremotos frequentes, elevação do solo e mudanças na composição dos gases vulcânicos são apenas alguns dos sinais que os cientistas estão observando. Esses sinais indicam que o magma pode estar se movendo mais perto da superfície, aumentando o risco de uma erupção iminente. Neste vídeo, vamos explorar esses sinais de alerta em detalhes, ouvir o que os especialistas têm a dizer e entender o que tudo isso significa para a segurança de milhões de pessoas. A situação nos Campos Flegrios está se tornando cada vez mais preocupante. A atividade sísmica na região, conhecida como bradiceísmo, está aumentando de forma significativa. Mas o que exatamente é o bradiceísmo? Em termos simples, é o fenômeno de elevação ou subsidência do solo devido à atividade magmática subterrânea. Nos Campos Flegrios, esse processo tem sido monitorado há décadas, mas, recentemente, os sinais de alerta estão se tornando mais intensos. Os cientistas têm observado um aumento significativo na elevação do solo e na frequência de terremotos. Por exemplo, recentemente, um enxame sísmico tem abalado a região, com terremotos de magnitudes cada vez maiores. Além disso, a liberação de gases vulcânicos, como o hidrogênio sulfeto, aumentou 5 vezes nos últimos anos. Esses gases podem ser precursores de atividades explosivas, indicando que o magma pode estar se movendo mais perto da superfície. Esses sinais são particularmente alarmantes, porque os Campos Flegrios são uma caldeira complexa, diferente de vulcões como o Etna ou os de Hawaii e Islândia, onde as erupções são mais previsíveis. Aqui, o magma pode ascender de maneira insidiosa, sem sinais claros de alerta, e então subir rapidamente nos últimos metros antes de alcançar a superfície. Isso torna a previsão de erupções extremamente desafiadora. Para ilustrar a complexidade da situação, vamos falar sobre a história geológica da região. Os Campos Flegrios tiveram uma erupção catastrófica há cerca de 39 mil anos, conhecida como a erupção campaniana. Essa erupção foi uma das maiores da história da Europa e teve um impacto devastador na região. Desde então, a caldeira tem passado por períodos de atividade e repouso. A última grande erupção ocorreu em 1538, formando o Monte Nuovo, um pequeno cone vulcânico dentro da caldeira. Os especialistas alertam que a situação atual é diferente de crises passadas. Historicamente, os períodos de bradiceísmo duravam cerca de 2 anos e eram seguidos por um período de estabilidade. No entanto, a crise atual já dura mais de 20 anos, com uma intensificação recente que não tem precedentes. Isso indica que estamos lidando com um cenário muito mais perigoso do que anteriormente estimado. Para entender melhor a gravidade da situação, vamos explorar alguns dados recentes. Em 2023, Giuseppe Mastrolorenzo, um dos principais vulcanologistas do INGV, alertou que a atividade sísmica e a elevação do solo estão em níveis sem precedentes. Ele destacou que a imprevisibilidade do bradiceísmo torna a situação ainda mais crítica. Não podemos prever com exatidão quando ou como isso vai acontecer, mas sabemos que o risco é real e iminente, afirma Mastrolorenzo. Além disso, a análise dos dados históricos e das observações recentes indica que a atividade atual pode estar seguindo um padrão semelhante ao que precedeu a erupção de 1538. Isso significa que a possibilidade de uma erupção iminente é real e deve ser levada a sério. Esses sinais de alerta são claros. A atividade sísmica e vulcânica nos Campos Flegrios está aumentando e os especialistas estão emitindo avisos urgentes. É crucial que as autoridades e a população tomem medidas preventivas para garantir a segurança de todos. Para entender melhor a gravidade da situação nos Campos Flegrios, vamos ouvir o que os especialistas têm a dizer. Giuseppe Mastrolorenzo.
um dos principais vulcanologistas do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, INGV, e do Observatório Vesuviano, tem emitido alertas urgentes. Em entrevistas recentes, ele destacou que a situação atual nos campos flegreus é extremamente preocupante e que as medidas de preparação devem ser intensificadas. Mastro Lorenzo explica que o aumento da atividade sísmica e a elevação do solo são sinais claros de que o magma pode estar se movendo para mais perto da superfície. Ele alerta que a imprevisibilidade do bradiceísmo torna a situação ainda mais crítica. Não podemos prever com exatidão quando ou como isso vai acontecer, mas sabemos que o risco é real e iminente, afirma. Outro especialista, Roberto Scandoni, que tem monitorado a região por décadas, também emitiu um alerta urgente. Ele afirma que a situação atual é diferente de qualquer outra crise passada e que a evacuação da Zona Vermelha deve ser considerada seriamente. Estamos lidando com um sistema vulcânico extremamente complexo, e os sinais atuais indicam que uma erupção pode estar mais próxima do que pensamos, diz Scandoni. As publicações recentes dos cientistas do INGV reforçam essas preocupações. Eles destacam que a erupção de 1538, a única erupção histórica conhecida na região, fornece uma base valiosa para entender como os fenômenos atuais podem evoluir para uma erupção. A análise dos dados históricos e das observações recentes indica que a atividade atual pode estar seguindo um padrão semelhante ao que precedeu a erupção de 1538. Para ilustrar a urgência da situação, vamos explorar algumas declarações recentes de Giuseppe Mastro Lorenzo. Em uma entrevista, ele destacou que a atividade sísmica e a elevação do solo estão em níveis sem precedentes. Ele explicou que a imprevisibilidade do bradiceísmo torna a situação ainda mais crítica. Não podemos prever com exatidão quando ou como isso vai acontecer, mas sabemos que o risco é real e iminente, afirmou Mastro Lorenzo. Além disso, Roberto Scandoni, outro especialista que tem monitorado a região por décadas, também emitiu um alerta urgente. Ele afirmou que a situação atual é diferente de qualquer outra crise passada e que a evacuação da Zona Vermelha deve ser considerada seriamente. Estamos lidando com um sistema vulcânico extremamente complexo, e os sinais atuais indicam que uma erupção pode estar mais próxima do que pensamos, disse Scandoni. As publicações recentes dos cientistas do INGV reforçam essas preocupações. Eles destacam que a erupção de 1538, a única erupção histórica conhecida na região, fornece uma base valiosa para entender como os fenômenos atuais podem evoluir para uma erupção. A análise dos dados históricos e das observações recentes indica que a atividade atual pode estar seguindo um padrão semelhante ao que precedeu a erupção de 1538. Esses alertas dos especialistas sublinham a necessidade urgente de ação. As autoridades locais e o governo devem intensificar os esforços de monitoramento e preparação. A conscientização pública é crucial, e medidas de segurança devem ser implementadas imediatamente para proteger a população. A situação nos campos flegreus é crítica e exige atenção imediata. Os sinais de alerta estão presentes, e os especialistas estão emitindo avisos urgentes. É crucial que as autoridades e a população tomem medidas preventivas para garantir a segurança de todos. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais atualizações importantes. Deixe um comentário abaixo com suas perguntas ou sugestões. Sua participação é crucial para aumentar a conscientização sobre esta situação crítica.